Bem, olá, você que está sempre aí ligadinho com a gente, né? Vamos avançar mais um pouquinho, vamos aprender mais um pouco. Eu não sei se você tem notado, eu tenho falado sobre o juízo de Deus, sobre as cartas às igrejas, né? E Jesus escreve as cartas às igrejas, trazendo o juízo. A igreja que a gente está estudando, que é Tiatira, vem sobre juízo. E o juízo apresentado os olhos de Jesus como chamas de fogo. O fogo é juízo de Deus. E hoje me questionaram perguntando, eu até vai meu abraço aí ao pastor Paulinho, falando sobre o julgamento, sobre aquilo que você faz e permanece como obra, permanece, para Cristo permanece. Deixa eu ler o texto, você vai compreender um pouco melhor. Está em 1 Coríntios 3. Eu vou ler, eu vou ter que desviar meu olhar para a câmera, mas você vai saber que eu estou lendo realmente. 1 Coríntios 3, do versículo 10 até o 13, está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Ele está falando assim, Paulo, ele deu os fundamentos para a igreja, porque ele vivia da lei e ele trouxe os fundamentos apostólicos para a igreja. Ele falou, eu coloquei os fundamentos, agora veja como você vai se conduzir. Porque Paulo não ia viver o tempo todo. Ele falou, veja como você vai se conduzir. Será que nós estamos falando de algumas coisas dos dias de hoje? Será que os fundamentos de Paulo estão seguidos? Estão sendo seguidos? Bem, continuamos. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode pôr outro, o qual é Jesus Cristo. A gente vê que hoje os fundamentos são Maria, José, São Benedito, São Sebastião, Exu, é, tudo. Seixonoe, lá os pensamentos de Krishna, a gente vê tudo isso. Joseph Smith, são outros fundamentos, não são Jesus Cristo. Mas tem pessoa que segue, eu não sou contra. Só que esses fundamentos de Cristo te levam para o céu. Salvação e vida eterna. Outros, eu não posso afirmar, pelo menos esse que eu estudo, que eu vejo, te dá a garantia de vida eterna, outro não dá. Ele continua. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Interessante, né? São fundamentos, são formações. Agora, como é que isso vai permanecer? A obra de cada um se manifesta, na verdade, o dia a declarará. A obra, quem vai julgar? É Deus. Um dia ele vai julgar a obra que você fez. Se é ouro, prata, feno, palha. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Como eu falei, a igreja, ela está sobre o julgamento, sobre os olhos como chama de fogo de Jesus Cristo. Então, agora eu queria falar para você que é mais madurinho na fé, mais interessante, mais interessado, para você, líder religioso. Será que os fundamentos que você está pondo vão permanecer? Bem, tem uma. Se a obra que alguém edificou e nessa permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá derretimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Existe uma obra que não vai ser destruída nunca. Essa obra vai permanecer sempre. É o crer na vinda do Messias, entender o plano de salvação. Porque tem gente que você quer aceitar Jesus, vai lá para frente na igreja, o pastor ora, pronto, você está salvo. Se for esse o método, o mundo está salvo e o mundo já estaria consertado. O mundo estaria perfeito.
porque essas pessoas seriam representantes de Cristo. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê cada vez mais a igreja numa situação cada vez mais difícil. Cada vez mais a igreja cai em descrédito. Cada vez mais a igreja se perde. Porque será que os fundamentos vão permanecer? Será que a obra de salvação vai ser essa? Aquele que foi lá para frente, levantou a mão, acreditou, levantou o braço. Ele fala que o que vai permanecer são os galardões. O que é o galardão? O galardão, ele é mais ou menos como um bema. Você já viu aquele pódio? O pódio das Olimpíadas, você vê primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. O pódio, aquele de Cristo, é o primeiro de todos. É aquele que chega em primeiro lugar. Então, são 5 coroas que nós vamos estudar que vão mostrar os galardões de Cristo. A primeira coroa, nós vamos estudar a coroa incorruptível, coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória e a coroa da alegria. São 5 coroas que definem o cristão. Definem o cristão. A primeira dela, que é a coroa incorruptível. É interessante essa. Não, está em 1 Coríntios 9, lá do 24 em diante, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcançastes. Interessante, né? Um só ganha. É uma multidão que corre, mas um só ganha. Essa é a coroa incorruptível. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aquele que luta, ele tem que se abster de algumas coisas. Ele tem que deixar algumas coisas. Eles fazem para alcançar uma coroa incorruptível. E nós não deixamos de praticar algumas coisas para receber uma coroa incorruptível? Se um atleta deixa de fazer tantas coisas para ganhar uma coroa corruptível que o mundo dá, para você alcançar uma coroa que Cristo vai te dar, você não vai ter que deixar de ser alguma coisa, de fazer algumas coisas? Pois assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Se você não vence o velho homem, essa coroa incorruptível, eu vejo ela como é a coroa para aqueles que têm domínio sobre o velho homem. Aquele tipo de pessoa que não teve nela transformação, mudança. Ele ainda é o velho homem. Ele ainda é aquela pessoa má, cheia de dificuldades para se relacionar, está sempre rude, sempre pesada, sempre difícil de ser uma nova pessoa, de ser um cristão. Essa coroa é incorruptível. Isso é para alcançar uma coroa incorruptível. É assim que você julga se uma pessoa está ou não no caminho da salvação. Está ou não sendo salva. Não é dando dízimo. Não é se batizando. Não é frequentando os cultos. Não é cantando dia e noite. E não é orando dia e noite. Porque se fosse assim, para alcançar uma coroa incorruptível, alcançar a salvação, eu mesmo ficaria orando dia e noite. Eu ficaria dia e noite de joelho. Seria uma maneira de você alcançar essa salvação, essa eternidade. Dando o seu dinheiro, fazendo com que
o reino de Deus cresça? Será que quando você dá o seu dinheiro a algum lugar, ou seja, igreja, ou seja, centro, ou seja lá, religião que for, você está fazendo o reino de Deus crescer, uma coroa incorruptível? Eu vi um grupo de pastores, até puseram uma fotinho deles, eu pus até na internet, e eles diziam assim: quanto mais nós fazemos vocês orar, nós ficamos mais ricos. Quanto mais esses líderes fazem vocês rezarem, orarem, eles ficam mais ricos. Bom, coroa incorruptível. Tem uma outra coroa, eu quero falar das 5, eu vou ver se vai dar tempo. Mas é capaz que dá. A coroa da vida está em Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa, Tiago fala, eu entendo ele falando para Israel, para a nação de Israel, para que Israel continuasse perseverando. Porque quando a igreja foi fundada e teve o início na igreja de Éfeso, quando essa igreja começa, ela é infiltrada dentro da igreja, judeus que se diziam judeus e não são, apóstolos que se diziam apóstolos e não eram. Então essa igreja ela começou a ser destruída logo no princípio. Logo no princípio ela começa a se perder por causa das pessoas que entraram lá com vontade de destruir a igreja. Essa coroa da vida, Jesus declara para o judeu, fala, permanece, fica firme. Se você já estudou comigo a igreja de Éfeso, você vai ver como Deus fala, permanece, continua firme. Para nós, como igreja, a permanência, a constância, se manter firme, acreditando na vida de Cristo, não acreditando em outra coisa. Não acreditando, porque quando você está em Cristo, nova criatura você é. E lá em Tiago ele fala mesmo, para você buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Como é que você, como cristão, que tem uma nova vida, não aceita essa vida terrena aqui na Terra, você busca Cristo para conquistar as coisas da Terra? Ele falou, você tem que buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Porque um salmo que diz isso, define muito bem, é o Salmo 115, 116. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ele aos filhos dos homens. Como é que você quer conquistar as coisas da terra, se a terra foi dada para o homem? Mas o céu são os céus do Senhor. Para você conquistar as coisas do céu, você tem que pensar nas coisas do alto, não das coisas que são terrenas. Coroa da vida eterna. A vida eterna só vem com perseverança, só vem se mantendo, só se você se manter. A outra coroa, coroa da vida, coroa da justiça. Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Como é que Paulo enfrentou a carreira dele? Não é fácil. Não é fácil você pregar o evangelho, não é fácil você pregar a salvação para uma igreja que não quer a salvação. Por uma igreja, não. Por pessoas que não querem a eternidade. As pessoas pensam assim, eternidade? Quando eu morrer eu penso nisso, não é? Ninguém pensa na eternidade. Ninguém pensa em guardar a sua fé para a eternidade. As pessoas buscam
de tudo quanto é formas dentro das denominações descritas igrejas, uma porção de mandinga. Deus está me falando que vai abrir as portas para você. Deus está me falando que vai pôr as mãos sobre os seus problemas. Deus está me falando. Deus está falando o quê, meu irmão? Guarda a tua fé, guarda a tua perseverança, combate o bom combate. Gente, não é fácil pregar isso que eu estou pregando. Não é fácil falar isso que eu falo para vocês sobre igreja. Não, não é fácil, não. Os pastores ficam revoltados. Eu tive um programa de rádio durante 10 anos. Você imagina o que eu não passei. Porque Paulo fala, combati o bom combate, é guerra. Acabei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate, guardar a carreira, guardar os ensinamentos de Cristo, guardar, permanecer nos ensinamentos dele, é muito difícil. É muito mais fácil você concordar, você arruma uma multidão de pessoas vai ofertar, vai pôr dinheiro na sua mão, você vai ficar rico, próspero, mas vai ser só aqui na Terra durante 70 anos. A eternidade, com certeza, você não vai herdar, porque Paulo falou aqui, estou aguardando desde agora a coroa da justiça, quando ele estava vivo. Ele falou, estou aguardando a minha coroa da justiça, que me está guardada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então, Paulo sabia que ia passar por um julgamento, e ele ia ter a coroa da justiça. Coroa da glória. Está em 1 Pedro, de 5, de 1 a 4. Portanto, eu também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que será revelada. Peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Quem é que está falando essa carta? Quem que está falando? É Pedro falando, né? Ele está falando para os presbíteros que estão em Jerusalém, em Israel. Ele fala assim que ele é presbítero, ele não fala que ele é pastor, porque não tem pastor da igreja. A igreja não tem pastor. Os pastores vieram para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que Paulo vai mencionar aqui, ó, eu também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo. O presbítero dá testemunho dos sofrimentos de Cristo. Ele dá testemunho disso. Os outros presbíteros de hoje dão? Não sei. Eles viveram com Cristo. Participantes da glória que será revelada. Peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus. Então, os presbíteros daquela época eram para pastorear o rebanho de Deus. Onde estava o rebanho de Deus? Em Israel. Quem é o verdadeiro pastor? Jesus Cristo. Por que ele fala, eu sou o verdadeiro pastor? Porque ele determina que o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O outro é salteador. Ninguém dá a vida pela ovelha. Veja bem o que eu vou dizer agora. As ovelhas dão tudo para o pastor. Toda a lã. É o que a ovelha tem de melhor, é a lã. Ela dá tudo para o pastor. E depois, quando o pastor mata a ovelha para comer, ele come tudo. Até as patas são comidas da ovelha. Os ossos, tudo da ovelha é comido. As vísceras, tudo é comido. O sacerdote comia tudo da ovelha. É bem assim hoje. Não mudou nada. Os pastores vivem das ovelhas. Fazem ovelhas para os seus rebanhos. Mas aqui o rebanho é em Israel, para os judeus e não para a igreja. A igreja está depois da cruz, depois que ela sai de Jerusalém para Samaria e os confins da terra. Pedro vai pregar para os gentios e aí a igreja sai para fora
com os fundamentos dados por Paulo e não por Pedro. Os fundamentos para a igreja quem dá é Paulo. Olhem no rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Olhem o que ele está dizendo acerca dos pastores para Israel. Olhem pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Tem que haver vontade, tem que haver livre vontade. Não faço isso por ganância, mas com desejo de servir. Ô, meu irmão, abre a tua cabecinha, abre a sua cabeça. Eu costumo fazer um exercício assim, ó. 3 batidinhas aqui, ó. Muda a cabeça, muda a tua cabeça, teu cérebro. Você vai num culto religioso, eles te obrigam a você a sustentar a igreja, sustentar as despesas da igreja, o aluguel da igreja, a construção da igreja, fazem tudo e ainda sobra um bom dinheiro para eles continuarem andando de carrão, andando. Tem um pastor andando aí com um carro de 1 bilhão, 1,3 bi. Olha, 1,3 milhão reais. Pode um negócio desse? O pastor precisa andar com um carro desse? Aliás, precisa, porque ele não anda com o carro dele aqui. Aqui ele tem outro carro. Ele anda lá em Nova York. Eu coloquei agora os pastores aí que estão viajando toda a Europa. Estavam em Paris, dizendo que a presença deles em Paris já mudava, já era o evangelismo em Paris. É por ganância? Qual a razão que eles pastoreiam a igreja? Para ter recurso? Para ter dinheiro? Pedro fala isso. Não faço isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Esse é o pastor que está na sua igreja. Esse aí que está aí como dominador. É isso aí, ó. Que não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Jesus, vós recebereis a imperecível coroa da glória. Coroa da glória é para quem não é ganancioso, para quem não faz essa sujeirada toda que está aí na igreja. E é difícil continuar ministrando isso, é muito difícil falar isso. A perseguição é grande, as pessoas perseguem, mas morrer é ganho, é Cristo, é salvação, é eternidade. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem mais uma coroa. Coroa da glória. Deixa eu ver se o tempo vai dar. Ixi, não dá mais. Coroa da glória. Porque qual é a vossa esperança, seu gozo ou coroa da glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois nossa glória e gozo. Ou seja, quando eu ensino a palavra e eu recebo a coroa da glória, quando você entende a palavra e está pronto para ser salvo. Essa é a minha coroa, é a tua salvação. A gente se vê no próximo vídeo.